Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu cortar o som aqui da galera aqui, porque senão vai dando eco aqui, né? Deixar só o da Angélica aberto aqui, porque ele vai fazer a prece. Deixa eu ver. Ok. Então, vamos lá. Ô Miné, vamos lá. Boa noite para todos. O Carlos vai fazer a prece para a gente começar. Tá já então, gente. Boa noite. Vamos cerrar os nossos olhos, aumentar um pouquinho a nossa concentração. Vamos aproveitar, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez nessa noite, que possamos aproveitar o máximo possível para cada um de nós os ensinamentos aqui deste curso. Agradecer a Jesus por ter nos deixado esses ensinamentos, para que possamos não só aprendermos, mas principalmente praticá-los, tentando transformar o nosso comportamento e as nossas ações na direção dos ensinamentos que aqui, todas as segundas-feiras, todos nós conseguimos buscar um pouquinho. Agradecer a Maria Santíssima, nossa Mãe, pelo amparo, pela proteção, e aos mentores e benfeitores de cada um aqui presentes, por preparar os nossos lares para receber o curso dessa noite. Vamos aproveitar também e pedir a intuição da espiritualidade amiga sobre o casal Grace e Ruela, que traz com tanto amor, tanto carinho, esse curso e os ensinamentos para que possamos nos melhorar como pessoas aqui encarnadas e como espíritos em evolução. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado. Obrigada, menina. Que os bons espíritos estejam conosco, né? Certamente estão, nesses momentos, cuidando da nossa casa, da vibração, higienizando nossos lares, né? É um verdadeiro evangelho no lar coletivo que nós fazemos todas as segundas-feiras. Isso aí, tem que ficar no meio da porta. Gente, hoje eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar nessa introdução. Primeiro, eu quero ressaltar que o que nós vamos falar hoje, eu diria, sem sombra de dúvida, sem nem medo de errar, que é a parte mais importante de tudo que nós estudamos aqui nesse ano. Não é a parte mais bonita, não é a parte mais profunda, não é nada disso. Mas é a parte mais importante para nós, para o nosso processo de evolução, considerando que a evolução tem etapas e que tem etapas iniciais que devem ser vencidas, e se não forem vencidas, você não chega no próximo estágio. Isso é dito pelos dezenas, centenas de grandes espiritualistas e muitos filósofos espiritualistas, e a própria doutrina espírita. Kardec fala na questão do 780A e B. Então, a gente precisa ter muito em mente que se a gente ficar no curso o ano inteiro, mas se a gente aproveitar, bem aproveitado, eu não estou dizendo excepcionalmente aproveitado, mas bem aproveitado, esse assunto que nós vamos falar hoje, talvez nas primeiras horas do curso, nós ganhamos o ano inteiro de curso, não precisa nem fazer o segundo ano, nem terceiro, nem quarto. É mais ou menos por aí, para vocês verem o nível de como isso é crucial para o nosso início do desenvolvimento espiritual. É assim, é como se fosse a grande chave da nossa descoberta. Eu estou colocando muita ênfase porque é isso mesmo. É preciso entender isso. Nós vamos falar hoje de senso crítico e discernimento. Uma palavra um pouco conhecida, extremamente, minimamente falado nas religiões, né? Não é comum. Eu não sei porque não se fala o que as pessoas não sabem, ou porque as pessoas acham que isso é óbvio. Mas é o óbvio que não funciona, é o óbvio que não funciona em lugar nenhum, não funciona na política, não funciona na vida pública, não funciona no trabalho, não funciona
dentro das religiões e não funciona porque as pessoas não falam desse assunto. Ele funciona um pouco na ciência. E teria que ter mesmo, porque a ciência trata de situações que dependem disso para ela fazer determinadas coisas. Mas o senso crítico que a gente fala, ele é mais abrangente que só as descobertas científicas, ele é uma coisa maior. Esse senso crítico que nós falamos é do desenvolvimento humano. E sem ele você não vai para lugar nenhum, não adianta. Você pegar a escala espírita, que nós mostramos, acho que na aula passada, vocês vão lembrar que na escala espírita nós temos lá os espíritos de terceira ordem, tem várias classes, né? E nós estamos na terceira ordem, ali tem toda sorte de dificuldades, orgulho, egoísmo, paixões, vícios, tudo ali que nós sabemos que é a nossa situação. Mas se vocês forem para a segunda ordem, vocês vão perceber que na segunda ordem acontece uma coisa bastante interessante, que a gente precisa pensar. Tá? Tudo que a gente olha, a gente tem que refletir. Lá você vai encontrar a segunda ordem e vai encontrar algumas classes. Então, você tem a classe que começa na segunda ordem, são os benevolentes. Depois dos benevolentes, vocês têm os sábios. Depois dos sábios, você tem os espíritos de sabedoria. Depois desses é que você tem os espíritos superiores, para depois entrar na primeira ordem. E aí, quando você olha para isso, pode ficar... As pessoas que gostam de pensar no que leem ou que ouvem, elas gostam de ficar podem ficar um pouco intrigadas com isso, ou simplesmente nem pensar nisso. Mas é para intrigar. Quando você olha para a segunda ordem e fala, olha, mas benevolentes é uma virtude muito boa, um ser benevolente. Mas ele está abaixo do sábio, que está abaixo da sabedoria, que está abaixo do superior, que nem chegou lá na primeira ordem. Então, daí você começa... Eu preciso entender por que é assim. Porque à primeira vista, você pensaria assim, não, é o sábio, é o de sabedoria, é o superior e depois o benevolente, ou o benevolente e depois o superior, mas não é. Daí você começa a entender que existem algumas coisas que são importantes e básicas na vida, que se você não desenvolver, você vai travar em algum momento. Você pode até sair da terceira ordem para a segunda ordem, você pode. E você vai ser um espírito benevolente, porque você desenvolve a virtude, algumas virtudes morais, e uma virtude de ser bom, de ajudar os outros, e essas coisas todas. Mas você não desenvolveu a razão suficiente para ser um sábio, e que ainda é abaixo da sabedoria. Isso é muito importante refletir. E aí, uma das causas disso acontecer na vida é porque a gente não faz a tarefa de casa quando a gente deveria. Por exemplo, a coisa mais importante para espíritos da terceira ordem, que está planejando migrar, né, de um estágio evolutivo, que está planejando permanecer num planeta de regeneração, deveria ser a razão. Mas uma certa preguiça, um certo comodismo e certo monte de outras coisas que a gente poderia citar, elas fazem com que a pessoa não vá, que a pessoa fique. Porque tudo que é instintivo, automatismo, hábito, é algo muito forte dentro do ser humano e trava. E ele não quer gastar energia com isso. E as energias dele estão voltadas para a vida material e para as coisas que envolvem o espírito de terceira ordem. Gostaria que vocês pensassem bem no que eu estou falando para vocês. Nós vamos começar hoje a apresentação com uma página do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, para a gente entender um pouco uma introdução do que nós vamos falar. Mas tenham em mente, nós vamos falar de um assunto que é o assunto para o nosso processo evolutivo. Eu não estou dizendo que é o melhor assunto, mais bonito, mais profundo. Não. Mas para o nosso desenvolvimento evolutivo, é o mais importante. É crucial. É algo que nós deveríamos estar focados, refletindo o tempo todo nisso. Então, vamos lá. Vamos começar nosso compartilhamento aqui. Hoje nós estamos falando da nossa aula 39, 20/11,
E, como eu disse no final da aula passada, nós íamos entrar num assunto mais crítico de todos, que é o crítico, senso crítico, discernimento, né? Aí, eu vou lembrar para vocês disso aqui que nós já vimos algumas vezes, tá? Nós já vimos isso aqui algumas vezes. Quando a gente fala de um combinado de filosofia, de Kardec, da Joana de Ângeles, aí entra um pouco de Emmanuel, e que traz para a gente informações para a gente compreender melhor o ser humano. E se a gente não se compreende, a gente não muda, a gente não transforma, a gente não cresce, a gente não aprende, a gente fica estacionado na sansara, encarna, desencarna, fazendo sempre as mesmas besteiras, vamos falar assim, né? Ou na melhor das hipóteses, não evoluindo quase nada. Então, a gente tem ali os 3 pilares do desenvolvimento humano, a gente colocou 3, poderia ser 4, né? Mas os 3 mais importantes são as emoções, o mental e o moral. A gente poderia pôr um outro pilar aqui chamado instintos, né? E o conhecimento, um outro pilar. Não, mas nós deixamos assim que é mais fácil para a gente compreender. Então, esses 3 pilares são coisas fundamentais para o ser humano aprender com eles e desenvolver e progredir. Então, quando você fala que o primeiro pilar é das emoções, é porque nós já falamos 1000 vezes aqui que nós usamos emoções para quase tudo na vida, e a maioria das coisas para onde nós usamos as emoções são coisas que as emoções não devem ser usadas, porque aí acontecem os grandes equívocos na vida, grandes mesmo, imensos equívocos, e a gente às vezes não para pensar. Quando a gente estuda isso que a gente está estudando, e eu como estou estudando isso há muitos anos, você vê uma pessoa falando um assunto, você vê um youtuber falando um assunto, isso em vários lugares da vida. Claro, porque nós não desenvolvemos senso crítico, nós somos seres emocionais da terceira ordem. Não é eu que estou categorizando, é o próprio Kardec que categoriza. Então, quando a gente está falando de emoções, é fundamental a gente entender um pouco as emoções, é fundamental entender até que elas servem como um processo de evolução, se a gente souber usá-la, e é fundamental entender que não se muda o processo de evolução através das emoções, se não usar um pouco do mental. Um pouco do mental significa razão. Dentro da razão, senso crítico e discernimento, que é o que nós vamos falar hoje. A razão é muito mais abrangente. Mas senso crítico e discernimento é uma grande ferramenta que está no mental, na razão. Sem isso, você não faz processo de evolução. Você fica fechado em quê? Nas emoções. O nosso mundo é um mundo que a grande maioria dos habitantes estão fechados nas emoções. E a gente percebe isso em muitas coisas da vida. É fácil compreender, olhar uma coisa e falar, aqui não tem senso crítico, aqui não tem. Como que é fácil? Quando você estuda isso, você entende a importância desse tema. Então, estou fortalecendo muito esse assunto para a gente compreender. Nós não vamos falar da escadinha da moral, nem do conhecimento, porque nós estamos agarrados aqui. Nós estamos aqui ainda tentando lutar e compreender por que eu tenho que desenvolver senso crítico. Vou falar só senso crítico, nem discernimento, que é um pouco mais elevado, um senso crítico mínimo, para eu compreender o meu pilar das emoções e como tratar isso. Livro Vinha de Luz, item 112, quem tem em casa pode ler, quem não tem vai no Google e pode pegar, que está lá. Então ele diz assim, uma mensagem de Pedro. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Trocando para ficar fácil, né, que às vezes dá confusão, e para a ciência, a temperança. E para a temperança, a paciência. E para a paciência, a piedade. Então, ele está dizendo que cada coisa depende uma da outra. Se você vai para a ciência, você precisa de temperança. Para a temperança, você precisa de paciência, senão você não consegue. E para ter paciência, você precisa ter de piedade. Isso está em Pedro 1,6. Então, vamos ler. É um texto curto, mas tem tudo a ver com o senso crítico. Então, ele começa dizendo assim, quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Primeira frase já é profunda.
Se você sabe alguma coisa, se você sabe muita coisa, se você sabe algo, você tem que ter sobriedade. E ainda não pode valer-se do saber para destruir. Ponto. Uma frase bem, bem forte. E a gente olha para isso e fala, é exatamente o inverso que acontece no mundo. É exatamente o inverso. O mundo diz para nós, poder é saber. Quem não já ouviu isso? Por que o poder é saber? Ou por que o saber é poder? Porque o saber, da maneira como ele é usado no mundo, que é para destruir e que é para dominar, ele não é sóbrio. Então, o que acontece? Ele é usado da forma inversa do que o Evangelho fala para a gente. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias. Então, muita gente, lá ele está falando naquela época, hoje diria muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, e que são poucas fontes de conhecimento, aí, pouquíssimo, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber, nada mais realiza que a perturbação. Gente, quantas coisas dessas a gente vê na vida, na televisão, no YouTube, nas religiões, aí, essas loucuras acontecendo pelo mundo, na política, em geral, é realmente um mundo de transição que está acontecendo todas as torpezas em nome de política, em nome de religião, em nome de um monte de coisa. Então, o que ele está dizendo, a pessoa já conhece um pouquinho, aprendeu alguma coisinha, ele já começa a separar, a dividir. Eu sei e o outro não sabe. Então, eu vou impor minha ideia, minha ideologia, minha ideia, e vou massacrar o outro. E vou fazer o quê? Perturbar o mundo, perturbar as relações. É isso que está aqui. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Gente, olha a seriedade disto. Esse parágrafo que está aqui está falando de quê? Da caverna de Platão, quando você sai com seu senso crítico e migra para a intelectualidade. A ciência está ali. E aí você faz o quê? Você começa a criticar, a debater, a criar perturbação nos aspectos da política, da filosofia e religião. Porque você quer que a ciência seja toda a razão da vida. Isso a gente vê muito na vida. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige ponderação ou temperança, tá? O homem do serviço da higiene precisa temperança ou ponderação, né? A fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade ou temperança no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, olha só, está vendo lá em cima? Para a ciência, a temperança. Para a temperança, a paciência. Para a paciência, a piedade. Então, não esqueçamos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência. Como a paciência não pode demonstrar-se, não poder fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para fazer bem, o homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito. Nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Emmanuel. Coloquei ali embaixo, né? Temperança, moderação. A temperança é o domínio da vontade sobre os instintos
esse manter equilibrado e honesto. Ela pode ser vista no dia a dia como a capacidade de controlar nossos apetites e desejos para o excesso de qualquer coisa. Gente, quando a gente lê isso aqui, a gente pode tirar muitas conclusões, mas uma básica é, quando você pensa no espírito mais evoluído, e aí vamos falar de um espírito, não um espírito perfeito, nem um espírito superior, bem abaixo, um espírito sábio, que já é completamente lá em cima, ou mesmo um espírito de sabedoria, um espírito mais evoluído, ele não invade a nossa vida, nossa maneira de pensar. Nunca. Porque ele já aprendeu sobre isso que está escrito aqui. Ele não vem para destruir, ele é sóbrio. Ele não impõe as suas ideias. Ele não vem colocar perturbação. Ele não cria conflitos, partidarismo, discussões, colocação ideológicas, ou na religião, ou na filosofia. Ele não faz nada disso. Ele tem temperança com aqueles que ainda não aprenderam, tem paciência, tem piedade. Quando você lê isso tudo, você fala, alguém que desenvolve senso crítico e discernimento entende isso aqui perfeitamente e sabe que esse é o caminho. Essa é uma introdução que eu queria fazer com vocês, antes da gente entrar no tema central, que eu considero um dos assuntos mais importantes do curso. Bem importante, gente. Porque sem ele, a gente não sai do pilar do emocional. Não tem jeito. A gente vai ficar muitas reencarnações aí e a gente vai sofrer. Porque a gente sempre vai depender das emoções para fazer as coisas, para escolher, e sempre nós vamos errar. Por que vamos errar? Porque a vida não vai aceitar a escolha por emoções. Ela não aceita. Eu sempre falo, a vida é generosa, é sábia e justa. Então, ela é generosa porque ela sempre nos puxa para o crescimento. É sábia porque ela sabe tudo que nós precisamos. E é justa porque ela não aceita azar nem sorte. Ela aceita que tem que ser feito, tem que ser feito. É muito importante ter isso em mente. Eu vou começar a falar do senso crítico, isso aqui foi só uma pequena introdução, e a gente vai falar e vai parar um pouco, vai entender com mais calma por que esse assunto é tão importante. Vamos lá. Então, senso crítico e discernimento, como desenvolvê-los? Porque é isso que a gente quer saber, como eu vou fazer? Será que um dia, em um mês, em uma encarnação, em 2, em 10? Como que é? E qual a ferramenta que a gente tem? O que a gente tem na vida que seria suficiente para fazer isso? Essas são coisas que nós vamos tentar responder. É isso que nós vamos tentar entender. Tá? Então, vamos lá. Senso crítico. Como desenvolver? Lembra que eu falei para vocês na caverna de Platão que para sair do fundo da caverna para o lado intelectual você tem que ter senso crítico? E o que seria, então? Você saber escolher baseado num processo racional. Quando você fala discernimento lá na frente, não é só isso. O discernimento ele alcança o lado espiritual. Então, se o senso crítico é você aprender a fazer escolhas sem usar a emoção, usar o seu racional, você está usando o senso crítico. Se o seu racional ele for aquele racional que nós falamos lá, a razão de Kant. Não é a razão baseada em você só que tem razão, porque isso já é emocional. É a razão que engloba fazer escolhas que é bom para todos ou que é bom para as pessoas em geral, que ela tem um respaldo universalista. São escolhas mais universalistas, baseado no próximo, não só em você. Às vezes você faz escolha só para você, e tem todo sentido, mas aqui nós estamos falando de uma forma geral. Então, vamos lá. Como é que você desenvolve senso crítico? Como é que você desenvolve isso? Porque a gente pode até pensar, a maioria de nós, mas eu tenho senso crítico, quando eu escolho... Gente, a gente não tem. As emoções são mais fortes nesse mundo que nós vivemos em espírito de terceira ordem. Eu diria que mais de 80% da nossa vida a gente é dominado pelas emoções nossas e dos espíritos que nos guiam, como Kardec fala, né? Eles nos envolvem, os nossos pensamentos, envolvem as nossas emoções e às vezes nos guiam. Então, vocês percebem que nós somos meio que aqueles seres ainda em um nível meio marionete. Tá bom, então se o começo da história é desenvolver senso crítico, como é que eu faço? 4 passos. Nós temos 4 passos para desenvolver o seu senso crítico.
Eu vou ler de uma forma geral e depois nós vamos discutir com calma. Primeira coisa, para desenvolver o senso crítico, informe-se, leia muito e conheça sempre coisas novas. Ora, leia muito, ou ouça muito, ou veja muito, é muito importante, né? Informe-se, quer dizer, informe-se em geral. Mas tem muita informação boa, tem informação que é ruim, mas você vai ter que começar a aprender. Com o tempo, você começa a distinguir, num certo nível, aquilo que é, aquilo que não é. Depois que você se aprofunda mais, você vai para um outro nível, que vai para outro, que vai para outro, no nível tal que você bate o olho em alguma coisa, você vê lá algumas palavras, algumas colocações, você fala, isso aqui está fora. Mas é importante entender. Você tem que conhecer, tem que ler, tem que ver. Hoje em dia a gente fala ler, mas também é o digital, são as informações que nos chegam, né? Que são grandes informações interessantes, que são podcasts, que são, em geral, o YouTube da vida, ou programas que são documentários, tem mil coisas, mil coisas. E teve um ano que uma pessoa falou assim, Ruela, mas quais tem alguns sites específicos que você vê que isso aqui cria essas... Falei, tem uma lista, eu passei uma época. Se alguém se interessar, eu passo de novo. Isso, inclusive, já mudou essa lista, já cresceu, né? Onde a gente pode aprender. O que nós estamos falando aqui, gente, é de uma cultura geral. Cultura geral. Para você digerir uma informação de forma crítica, precisa primeiro conhecê-la. Em extrema profundidade não vai ser da primeira vez. Conhecê-la, saber a razão daquilo, aquilo faz sentido, não faz. Você precisa conhecer, você tem que pegar aquela informação, se ela for uma informação de desenvolvimento humano, se for informação da área psicológica, né, da área filosófica, ela tem que estar em acordo com as coisas que são princípios de pessoas como nós, espíritas e espiritualistas. Tem que estar de acordo com os princípios. E o princípio básico é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Né? Você vai pegar a informação e falar, isso aqui está agredindo, isso aqui tem violência, isso aqui tem separatividade, tem preconceito. O que tem aqui? Não. Essa informação pode ter alguma coisa interessante, mas ela não é a informação que passa por um senso crítico de algo que seja positivo. Então, o primeiro passo no seu processo de desenvolvimento é informar-se. Informação não significa muita coisa, mas você vai fazendo em sua mente uma quantidade de informações que você pode, com o tempo, começar a filtrar e começar a guardar coisas importantes ali. E a nossa mente é uma coisa incrível. Às vezes você vê um vídeo, você vê um livro, você lê, você acha que não guardou nada, lá na frente você discute alguma coisa que vem na mente. Nossa, mas eu vi essa informação naquele lugar, eu vi essa informação no livro tal, deixa eu ir lá. Aí aquilo reforça em você. Isso é muito comum, gente, para quem faz palestras, para quem faz estudo como nós fazemos, que a gente tem que preparar, e às vezes você tem que recorrer a um livro lá do passado, a um vídeo de um ano atrás, e isso vai se fechando em você, isso vai criando em você uma capacitação. Normal isso. Saiba das novidades, acompanhe os noticiários, leia diferentes publicações e procure sempre estar em contato com o que está acontecendo no mundo. Estabeleça um gosto por uma cultura geral. Aqui tem algumas armadilhas muito perigosas, que se você começar a fazer isso e não tiver um mínimo de compreensão de como fazer, você acaba caindo no inverso do senso crítico, você volta para o emocional. E armadilhas normais essas. Como assim? Você começa a falar, então eu quero descobrir. Você começa a ver coisas, mas você cria um viés. O que é criar um viés? Eu só vejo coisas que sejam nesse nível de pensamento. Desse aqui eu não vejo. Pronto. Aí você já perdeu a capacidade de senso crítico. Então, por exemplo, você vai ver religião. Vê as outras também. Você vai ver informações doutrinárias filosóficas. Vê outras também. Confronta, entenda. É assim que a vida funciona para desenvolver senso crítico. Isso é muito importante. Desenvolver cultura geral, vai ver sobre o meio ambiente, quantas informações bonitas tem, vai ver sobre os animais selvagens, quantas maravilhas tem, vai ver sobre os ciclos da vida. Tem 1 milhão de informações sobre os ciclos da vida, o que os animais fazem, o que está relacionado com o ser humano. Qual é a importância das abelhas para o ser humano? Qual a importância, por exemplo, para um cupim
na África para o leão que vai comer a zebra. Ah, mas que informação boa. Não, isso é informação, isso é cultura geral que traz a você o quê? Conhecimento. Esse é o primeiro passo para desenvolver o senso crítico. É só criar uma base. Aqui você está criando um colchão. Que colchão? De cultura geral. E cultura geral, você pode gostar de astronomia, você pode gostar de ciência, você pode gostar de matemática, você pode gostar de poesia, você pode gostar de ciclos da vida, mas independente se você gosta de uma coisa específica, diversifique. Diversifique. A nossa capacidade mental é suficientemente competente para diversificação. E os seus neurônios vão trabalhar de uma forma muito mais competente se você começa a alimentar ele de muitas coisas. É muito incrível isso aqui, gente. E o incrível é como você linka as coisas depois. Você fala assim, olha, precisava falar desse assunto. Mas que negócio tem a ver com isso? Nada. Não, tem sim, olha aqui. Você começa a amarrar as coisas. E naturalmente vai fazendo assim. Ah, mas como acontece isso no primeiro mês? Esquece o tempo. Isso é um prazer. Você tem que desenvolver o prazer, a vontade, o gosto por uma cultura geral. E não é uma coisa assombrosa, tá? Quero conhecer tudo. Não, não é isso. Então, assim, se você não tomar o gosto, você não vai. Porque você vai fazer uma coisa esperando um resultado, e não funciona. Não é assim. Você faz a coisa, você começa a criar uma cultura, aprendendo, vendo, gostando, tem prazer. Aí, de vez em quando, você quer falar de um assunto, você linka uma coisa com a outra e fala, nossa, olha aqui, alguém me deu uma intuição, ou será que eram as coisas da sua mente que você já guardou lá? É fundamental. A cultura geral é o colchão, é a base do processo do desenvolvimento do senso crítico. Esse é o primeiro passo. E esse primeiro passo é o primeiro passo mesmo. Não adianta ir para os outros sem passar por ele. E vocês vão entender por quê. Depois tem o segundo passo. Questione, reflita, faça perguntas. É o famoso arte da dúvida, que na verdade é a arte do questionamento. A partir do momento que você souber da informação, questione-se. O que aconteceu? Como? Onde? Por quê? Em que contexto? E quais os fatos relacionados a isso? Qual seria a melhor forma de resolver a situação? O que pensam os envolvidos? Estou me colocando no lugar de ambas as partes? A arte da dúvida, questionamento, abre o solo da psique para explorar mais e mais. Do que está falando aqui? Vê os lados, vários lados, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Qual o contexto? Quem estava envolvido, por quê? Qual o processo que estava envolvido ali, naquela situação ou naquela discussão? Isto que está aqui não existe no mundo. Raríssimos trabalham com isso. Por quê? Porque as pessoas casam com alguma ideia, as pessoas casam com alguma informação, as pessoas casam com uma ideologia, as pessoas casam com uma maneira de pensar e fecham. E fecham. Conclusões. É uma armadilha. Conclusões são armadilhas. Grandes armadilhas na nossa vida. Que nos fecham a nossa capacidade imensa da nossa mente de vasculhar todos os possíveis lugares sobre aquele assunto e aprender. Porque você vai aprender, você pode ter certeza, e muito, se você desenvolve um mínimo de arte da dúvida, se você dá espaço para a sua mente aprender de maneira diferente, de ver outros caminhos para aquilo. Qual é o problema disso aqui? O problema é muito simples. Nós fomos treinados, eu diria até mais, domesticados, a não fazer isso, a ter fé, a acreditar em alguma coisa. Aqui, isso aqui é verdade, os outros estão errados. Isso desde que o mundo é assim. A Idade Média foi, vamos falar assim, os 1000 anos que isso aqui era, esquece de dúvida, não podia, você ia para a fogueira. Isso está dentro de nós, é muito forte dentro de nós. O nosso desejo mental ainda é da conclusão. Concluir logo. Né? É o desejo de ter partido. Partido no sentido de qualquer coisa da vida. Eu tomar o partido ou tomar uma conclusão de algum assunto, de alguma ideia, e os outros estão errados. Olha a besteira que está falando. Olha o seu... Não! Por quê?
Nós somos seres em evolução. Nós vamos precisar saber de muita coisa. Nós vamos precisar entender muita coisa. Se você volta lá atrás, na mensagem do Emmanuel, olha aqui. Se sabes algo na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Significa o quê? Não menospreze as outras informações, mesmo que depois você perceba que a sua está mais de acordo, a outra não está, mas você aprendeu algo. Ou, na pior hipótese, você validou a sua informação de uma forma mais robusta. Mas se você não tem a arte da dúvida, se você tem o hábito, e a gente tem, de se casar com uma conclusão, de se casar com uma ideia, é muito perigoso. Você não vai desenvolver esse estudo. Vamos lá para o terceiro passo. Depois a gente volta aqui para conversar. Então, ali, né? Refletir é a melhor forma de fazer uma análise justa e plural. Ok. O item 3. Pesquise mais sobre e domine o conteúdo de forma ampla. Pronto, aqui já... vamos imaginar, você já fez o colchão, você já começou a desenvolver a arte da dúvida, então vai mais fundo. Pesquise mais e mais sobre algo e domine o conteúdo de forma mais ampla. Conheça, você está fazendo o processo, você está vendo os dois lados, você está vendo os contextos, você está vendo as opiniões. Você vai dominar de forma mais ampla, fatalmente. O terceiro passo para desenvolver seu senso crítico é validar todas as informações e pesquisar sobre o tema mais a fundo. É ir mais a fundo e validar. Se você não conseguiu responder a alguma pergunta feita, vá atrás. Domine o conteúdo com profundidade. Às vezes a gente olha para isso e algumas pessoas podem estar pensando, mas eu não quero isso, eu não quero dominar as coisas, eu não quero saber profundamente nada. Para mim está tudo bem, não vou usar isso na vida. Gente, depende. Depende. Isso pode ser uma verdade? Pode. Quando? Quando a pessoa se conformar com a mediocridade que é a nossa vida. Porque é medíocre. Você tem um mundo de informações, um mundo de conhecimento ao seu dispor, e você vai ter que entrar nesse universo em algum momento. E se você sabe que pode começar em algum momento, você não começa por... Lembra que eu falei? Comodismo, automatismo, hábito, instinto, todas as coisas que lutam contra isto. Por isso o senso crítico não é falado, porque a luta contra isso aqui é muito grande. Os guerreiros que existem no mundo, em nós, são muito fortes para que isso aqui não vingue. Só que sem isso aqui a gente não sai do lugar. E o quarto? Vocês estão entendendo a lógica, tem uma lógica, né? Primeiro você tem que desenvolver uma base em você, o colchão. O segundo é você desenvolver a arte da dúvida, a pedagogia do questionamento, para que você não fique... Por quê? Porque se você não fizer o segundo, você não vai para o terceiro nem para o quarto. Porque você está ali, estou pegando um monte de informação, estou vendo, acho bonito e tal, mas daqui a pouco você vai ficar na conclusão equivocada. O item 4 já é aquele caso em que você já está num nível maior e que você busca debater os assuntos. Você gosta de debater os assuntos. Já viu aquelas pessoas que não gostam de debater, têm medo? É a grande maioria. Por quê que as pessoas têm medo, não gostam de debater? Porque as pessoas ficam preocupadas com o conhecimento que ela tem, as informações que ela tem. Converse e debata com pessoas que possuem opiniões diferentes e iguais a você. Entendeu? Não adianta você fazer uma rodinha para discutir o assunto que todo mundo pensa igual. Que diferença vai fazer? Você vai apoiar o outro vai te apoiar. Tá legal. E daí? Será que vocês sabem alguma coisa ou vocês estão se iludindo? Normalmente está se iludindo, porque o conhecimento não chegou ali. O último passo para se tornar mais crítico é descobrir como as outras pessoas interpretaram determinada informação. Claro. Quantas vezes você lê alguma coisa no livro, você entende uma coisa, a pessoa vem e lê e entende outra. E o outro lê e entende outra. E se você juntar todos os entendimentos, olha, aqui dá um entendimento diferente. É só pensar no Evangelho. Quantas vezes você já leu o Evangelho e depois de um tempo você lê alguma coisa, você vê uma coisa diferente? Comigo já aconteceu muitas vezes. Aqui com a Grace, nós juntos já. Você lê uma parábola hoje, a gente estuda o Evangelho há 40 anos, às vezes a gente lê uma coisa que a gente já leu tantas vezes, e fala, nossa, eu não pensei nisso.
Converse, discute e debata sobre o tema com amigos, parentes e conhecidos. Tanto as pessoas que você tem intimidade, como as que você não tem. Amigos, colegas. Ouça a opinião delas atentamente. Não fica naquela situação doido para a pessoa parar de falar ou você interromper para você colocar a sua posição. Por quê? A sua posição você já sabe, você não precisa colocar. Ouça do outro. Ouça do outro. Tem uma historinha rápida, que eu já vi ela de várias maneiras, mas você já deve ter ouvido, de um homem que tinha uma cultura absurda, viajou pelo mundo inteiro muitas vezes, inteligentíssimo, inteligentíssimo. Onde ele ia, as pessoas gostavam de dar jantar para convidar as pessoas e convidá-lo para ele falar essa coisa toda, das viagens, essas coisas. Aí uma vez ele foi convidado para um jantar com um monte de gente importante, e ele ficou ali, conversou daqui e dali, e de repente ele viu uma mulher, né, que sentou do lado dele, e a mulher olhou para ele e estava assim, fascinada, falou, olha, eu estou aqui, assim, tipo, feliz demais, porque eu sentei ao seu lado, eu sou curiosa, eu gosto de saber, eu sei que você tem um conhecimento enorme, eu queria te ouvir. Aí ele olhou para ela e falou assim, mas por quê? O que que você tem? O que que você já fez? Ela falou, eu nunca saí muito da minha cidade, eu moro em São Vicente, o máximo que eu fiz na minha vida foi em Santos. Ele olhou para ela e falou, olha, que maravilha, eu não conheço Santos. A senhora poderia me falar da sua viagem para me aprender com a senhora? Vocês entendem o que é isso? O nome disso é humildade, né? E dá oportunidade para o outro fazer a sua colocação, mesmo que o outro, se você perceba que tem uma certa simplicidade, que não tem muito a oferecer, mas o outro vai se sentir valorizado como um ser humano. Converse e discuta. Ouça a opinião delas atentamente, escute as pessoas falarem. E procure entender quais são as motivações para aquele posicionamento. Você pode discordar de uma opinião, mas concordar com alguns pontos levantados por ela. Esse é um processo contínuo. Algumas ideias serão consolidadas, mas o mais importante é que, com o tempo, essa forma de pensar se tornará natural, desenvolvendo cada vez mais o seu senso crítico. Eu não vou entrar em discernimento, tá? Depois. Nós vamos dar uma parada aqui. Eu tinha falado para vocês que desse uma lida nesse material em casa, na aula passada. Falei, leia para adiantar, para ficar mais fácil. Mas eu queria ouvir, vamos falar um pouco, não ficou claro alguma coisa? Ah, essa parte eu não entendi. Por que que esse assunto é o assunto mais importante não vou dizer da vida, não posso falar isso, mas do curso, né? Vamos conversar um pouco. Eu queria ouvir um pouco vocês. Quem tiver alguma coisa para perguntar, o que for. A arte da dúvida. Segundo eu estou vendo aqui, Ruela, questionar é pensar, né? Vamos lá, fala mais alto um pouquinho. Segundo eu estou vendo aqui no material, questionar é pensar, né? Pensar, raciocinar, né? O pensar, a palavra pensar dá margem a muita interpretação, mas é o raciocinar do pensar, vamos falar assim, é o raciocínio. Questionar é você realmente pensar e raciocinar em cima de alguma coisa. É refletir, né? É uma reflexão, né? E é engraçado aquilo que você colocou agora. Como que a gente busca sempre a concordância, né? A gente não quer ser questionado. Então a gente procura sempre os pares, né? Quem pensa como eu penso para poder conversar. E a gente, é o que você falou, a gente não está ganhando nada com isso. Nada, não está evoluindo nada. Está todo mundo concordando com o erro. Já viu aquela história do Jiddu Krishnamurti? Não é bom viver no mundo doente e você achar que está concordando com as pessoas. Então você vive no mundo doente. Está adaptado à sociedade. Exatamente, não vale a pena, né? Acho que alguém levantou a mão aí. Oi? Acho que alguém levantou a mão aí. Ó. Não, tem várias mãos, mas você pode terminar o que você ia falar aí. Não, só esses comentários breves aí, só acompanhando, a gente vai falando. Tá bom. Então vamos lá, Angélica, você que levantou a mão aí. É que eu fiz umas anotações, né, quando você vai falando tudo, que nem a razão, peraí, o senso crítico, ele é baseado na razão, sim? O senso crítico ele é uma ferramenta relacionada à razão, ou seja, você usa
ele como se fosse uma ferramenta da razão. Por quê? Porque ele é a razão com um objetivo específico, né? Porque a razão é muito mais do que isso. Mas o senso crítico é um objetivo específico da razão para determinadas coisas. Sim. E, no caso, o senso crítico também é a gente não aceitar tudo como se fosse a verdade. Por isso que você fala, né? Procurar estudar, conhecer, se aprofundar, buscar o entendimento, a compreensão, para poder não aceitar, né? Porque senão acaba virando aquele senso comum e deixa, né? Então, e o senso crítico seria ir além, né? Deixa eu falar uma coisa para você, que você tocou no ponto muito importante. Que ela disse assim, o senso crítico para ajudar você a descobrir a verdade. Na verdade, a verdade não existe para nós. Nós não temos verdades, tá? Não tem. No nosso nível, a gente conhece a informação. Já falei isso várias vezes. Você conhece uma informação verdadeira. Como é que você sabe que aquilo é verdade? Se você viver aquilo plenamente. Senão você só conhece uma parte também. Então, olha como a lei divina é maravilhosa. Que coisa linda que é. Você vai desenvolver o senso crítico e você precisa de quê? De cultura geral. A cultura geral vai te trazer verdades? Não. Vai trazer cultura geral. Verdade é um nível muito mais evoluído, inclusive no nosso material aqui, ele está ali, eu acho que hoje a gente vai entrar nisso. A verdade é outro nível. O senso crítico não vai te trazer verdade. Vamos falar assim, o senso crítico vai te trazer conhecer determinadas coisas com mais profundidade para você fazer escolhas melhores na vida. Mas não significa que aquilo é uma grande verdade, mas significa que você está fazendo de uma forma racional. Né? Tá. Vamos lá. Obrigada. Continue. Acabou? Acabou. Por enquanto, acabou. Quem mais levantou a mãozinha aí? Eu. Eu quem? Fred. Ah, sim, vamos lá, Fred. Às vezes a gente presta atenção na aula e a gente não consegue qualificar qual parte é mais importante, né? Eu não sei, eu acho que para mim o que foi extremamente elucidativo foi o texto do Emmanuel, porque é de uma lucidez, de uma importância enorme, enorme, e é curtinho, né? É um negócio curtinho, e ele tem parágrafos, cada parágrafo vai envolvendo coisas do nosso cotidiano, né? Eu, assim, como eu sou um agente de transmissão de informação, porque eu sou um médico que ensina médicos, né? Eu ensino residentes. Então, quantas vezes eu já não me deparei com falta de paciência, entendeu? E é uma coisa fundamental, entendeu? Porque ninguém nasce pronto, ninguém aqui está pronto, né? Então a gente tem que ter muita, não diria sabedoria, mas muita consciência de como lidar com esse tipo de situação. E a última palavra do texto, a última, eu acho que é a mais importante, que é a piedade, né? Que sem ela a gente não vai, a gente vai continuar patinando no mesmo lugar sempre, né? Então, agora os 4 passos, e eu acredito que todos nós, né? Mas todos nós estamos numa luta tremenda, né? Para tentar entender, né? Pelo menos criar algum tipo de disciplina para pensar nesses 4, de disciplina, não sei, de entendimento para esses 4 passos, né? Porque são realmente não são importantes, eu acho que são fundamentais para a gente, né? Bom, é isso. A Grace vai fazer um comentário aqui. Então, gente, em relação a senso crítico,
que mais me chama a atenção é que eu percebo o seguinte: quando a gente pensa em senso crítico, a gente começa a, por exemplo, a não se envolver tanto em disse-me-disse, em fofocas. A pessoa vem e fala alguma coisa para você, antes de você dar continuidade a determinados tipos de assunto, o senso crítico, eu acho que cabe assim, perfeitamente de você parar e pensar, né? Aquilo que nós falamos a semana passada sobre as peneiras de Sócrates, né? Isso é importante, eu saber, né? É verdade? Olha que quanta coisa a ver com o senso crítico. Todas as vezes que você questiona qualquer assunto, ou que você vá se interessar, vai me ser útil me envolver com determinados assuntos, com determinadas discussões, né? Vai me fazer ser uma pessoa melhor, vou ser útil, vai ter utilidade, né? Então, essas coisas todas estão intrinsecamente conectadas, ligadas ao senso crítico. A nós passarmos realmente a se perceber melhor, a interagir melhor com as pessoas, a filtrar tudo aquilo que chega até você e tudo aquilo que você vai divulgar, vai passar para frente. Olha, é incrível isso, mas, por exemplo, todas as vezes que nós sentamos aqui diante de vocês, nós estamos trazendo informações, né, que todo o processo de reforma íntima, de tudo, de toda a proposta de melhora é individual de cada um, mas é muita responsabilidade, porque muitas vezes o que a gente fala aqui influencia aqui a outra parte que está ouvindo, divulgue, que fale, que haja até pautado nas coisas que estão aprendendo aqui. Então, o senso crítico para nós é algo assim que a gente leva muito a sério. De não trazer temas polêmicos, não ficar, sabe, com partidarismo, de formas algumas, em todos, seja qual for o assunto, sempre a exortação a estudar, a pesquisar, a ter ponderação, a ter mansietude, a ter, sobretudo, aí, como colocou o nosso amigo, piedade acima de tudo. Não se julgar nunca o melhor, nem mais o sabedor, nem criticar o outro por saber algo ou deixar de saber, o divergir das nossas ideias. Então, olha quanta coisa que vem linkado com esse tal de senso crítico, né? A gente se olhar. Acho que o senso crítico, primeira coisa, é a gente ter um conhecimento melhor da gente mesmo. A gente se perceber, peraí, se eu estou... Como que eu estou nesse contexto todo da minha vida, né? Da minha vida em sociedade, na minha família, né? Como que eu estou, né? Como que eu estou, no geral, diante de quaisquer situações que eu me veja. Então, gente, é de fundamental importância nós desenvolvermos senso crítico para que a gente tenha, até que amplie melhor a visão de mundo, a visão, a nos conhecermos melhor e nós termos mais empatia, tudo melhora na nossa vida quando a gente desenvolve o nosso senso crítico. E sempre lembrando que tudo, gente, o outro nunca é o outro nunca é culpado de nada, não é culpado de a gente perder a paciência, não é culpado de você ter uma explosão, não é culpado de nada, do seu atraso, não. O problema é sempre nosso. Então, a gente sempre, todo o conhecimento que a gente tem que trazer para a gente. Porque se a gente se melhorar como ser humano, fatalmente
nós poderemos ser inspiração para outros. Hoje, por exemplo, nós chegamos no... Já vou abrir para você já, Angélica, lá do bazar, extremamente cansado. Estava muito cansada. Minhas pernas estavam imensamente doloridas. Aí o Hélio falou assim, por que você não deita, dormir um pouquinho? Eu falei, não vou fazer isso, que depois vai atrapalhar a minha noite. Aí abrimos ali o YouTube, apareceu um filme da Madre Teresa de Calcutá. Até eu vou passar o link, se vocês se interessarem. Mas que belíssima lição de ser humano, de um ser humano assim, firme nas colocações, na fé, na determinação. Eu quero ser um ser humano melhor, independente de qualquer coisa. E eu acredito que eu estou amparado, né, nesse processo, eu vou ter respaldado por um poder superior maior, e vai, sem contestar, e sem errar. Porque a pessoa é aquela coisa que, quando você chega em determinado ponto, você não precisa ter escolhas. Então, gente, é isso. E tudo começa com senso crítico, a gente ter segurança. Se vocês me perguntarem se eu sou isso tudo, se eu tenho todo esse senso crítico, se eu não vacilo, não tenho problemas, sim, eu tenho. Tenho sim, estou aqui exatamente todas as segundas-feiras junto com vocês, pensando nisso e da mesma forma, para a gente melhorar junto, né? Com certeza, todos nós sairemos a cada aula daqui um pouco melhor, mais firme, mais determinado, no autoconhecimento, no auto-amor, no auto-respeito, e assim nós vamos fazer um mundo melhor, todos juntos. Angélica, por gentileza, pode falar. Vamos lá, Angélica. Assim, quando a Grace falou de falar de alguém, alguma situação que acontece, vai uma fofoca, a gente nem sabe como que aconteceu alguma situação e a gente acaba participando daquela situação, acaba falando mal também, né? Fazendo fofoquinha. Aí eu lembrei de um livro, daquele livro da Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida, que ela fala, né, até sobre isso. Muito ajuda aquele que não divulga as mazelas do próximo. Beleza. Aí eu lembrei disso. Eu acho, esse livro aqui é muito bom, né? Não sei, eu ainda tenho, assim, eu leio, releio, porque a Joana de Ângeles, ela é bem assim, firme no que ela fala, né? Ela é bem severa, eu vou dizer, eu não sei se eu estou falando bobeira, que às vezes até fala assim para o Miné, nossa, ela dá uns puxão de orelha na gente, mesmo que tudo que ela fala serve, encaixa na vida da gente, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, é impressionante. Aí, outra coisinha que eu queria falar, numa situação assim, tem um desentendimento, uma briga, uma confusão, que foi até que aconteceu comigo uma das vezes, né? E quando a pessoa ela começa a criticar, a te julgar e colocar ali você como culpado de tudo, e você sabe que não, mas espera aí, eu não tenho culpa de acontecer tal coisa. Mas a pessoa fica e fala, e fazer o silêncio, ao invés de ficar ali batendo boca, discutindo, então escutar e deixar, né? Escutar e não ficar rebatendo, não criar mais conflito. Isso também faz parte do senso crítico? Eu diria que é um pouco diferente. Pode até dizer que faz parte, porque você está usando uma capacidade da razão para você não optar pela emoção. Mas tem um outro lado aí, que é um conselho de Jesus. No livro Boa Nova, um título, se vocês puderem, vai lá no Perdão. Quem não tem Boa Nova, vai no Google, Boa Nova, título Perdão. Leia.
Jesus fala exatamente disso, que você não tem que discutir com as pessoas, a não ser que você tenha uma informação verdadeira para dar, você dá e acabou. Se a pessoa quer continuar discutindo, deixa ela falar, você não vai discutir. Por quê? Você tem que perdoar a ignorância, você tem que perdoar a falta de senso crítico do outro, que é isso que a mensagem do Emmanuel está falando. Você tem que entender que, às vezes, o outro não tem essa condição, e se você tem, você não pode menosprezar a pessoa. Então, você simplesmente se cala e se retira e acabou, né? É uma maneira de você evitar conflitos que não vão levar a nada, porque conflitos normalmente não levam a nada, né? Eu só queria, antes, fazer um reforço aqui. Quando a gente pensa nos 4 passos, a gente fala, mas 4 passos, tem que decorar isso aqui. Não é assim, gente. É muito simples a gente pensar assim. Nós estamos acostumados a usar as emoções na vida, e isso cria um atraso em nós, de uma certa forma, nos emburrece, né? Essa que é a verdade. Então, quando você fala que você precisa usar um pouco da razão para sair do pilar das emoções, e não é acabar com as emoções, que isso não existe, mas sair do pilar das emoções é não usar a emoção para aquilo que ela não deve, que é fazer escolha na vida. Tá. Então, o que é que você vai fazer? Você vai entender que para você escolher na vida, você tem que conhecer um pouco as coisas. Primeira coisa é isso é óbvio demais. Conhecer um pouco as coisas significa desenvolver uma cultura geral, que não tem que ser nada profundo, que um dia vai ser, mas no nosso estágio que nós estamos, desenvolver uma certa cultura geral. Mas para você desenvolver uma certa cultura geral sem viés, né, um viés, vamos falar assim, ideológico, você tem que criar a pedagogia do questionamento. Porque a pedagogia do questionamento não vai deixar você ficar travado em alguma ideia que pode não que seja melhor. Pode ser que tenha outros complementos, outras que sejam antagônicas, que sejam melhores. Você não vai saber se você travar. Depois você tem que, ainda além disso, você tem que começar a discutir, debater isso com as pessoas, para ver o que elas pensam. Porque o que você pensa é o que você pensa sobre as coisas. Mas pode ser que a pessoa tenha um pensamento que vai te despertar. Olha, que interessante isso, né? E depois você aprofunda na 4ª fase, num processo mesmo de um aprofundamento de mais e mais amplidão. Quer dizer, não é nada complexo isso. Só que isso a gente não faz em praticamente nível nenhum. Quando a gente faz no nível 1, é mais por diversão, e a gente não tem uma preocupação de criar um certo... Como é que eu vou dizer? De criar um gosto para o aprendizado, não só por diversão, que é bom também a diversão, mas para o aprendizado, olhar as coisas e olhar a profundidade do que tem ali. Você olha determinados documentários sobre os animais, você pode achar bonito, olha que bonitinho, tá bom. Mas o que é que ele está dizendo ali? Ele está falando de um ciclo de vida? Isso é um ensinamento importante. Então, aí você fala, opa, mas se aqui tem um ciclo de vida, deve ter um outro lá, deve ter um outro no cosmos, deve ter um outro no Sol, deve ter outro na Terra, e você começa a buscar. Isso é muito importante a gente entender. E essa é a coisa mais importante para os espíritos no nosso nível, porque os espíritos que subiram já passaram por isso. E eles sabem que não chegaram lá sem ter resolvido essa parte básica aqui, que é bem básico, para vencer o pilar das emoções. Então, isso é uma coisa que eu não queria deixar de dar uma reforçada aí. A Grace quer fazer um comentário. Angélica, você colocou aí muito bem, né? Lembrado, né? Que aquelas situações que muitas vezes a gente se encontra de discussões, a pessoa discutir, mesmo que você percebendo que você tem razão, né? Determinada situação, e gera aquela polêmica, né? Então, nessas horas, sobretudo, é bem lembrado, ao invés da gente estimular essa discussão, esse blá blá blá, né? Tem bem lembrado a sugestão dos bons espíritos, né? Da mãe do Chico Xavier, que ensinava a ele, todo mundo já conhece, mas nunca é demais a gente lembrar, né? E da medicação que é usada no nosso lar, que é a água santa, né? Todo mundo conhece. Quando começa muito blá, 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 essa discussão, se querendo se justificar muito, toma um remedinho, água santa, vai lá, pega a sua aguinha,
Não engole. Deixa lá, a água ali está esquentando, que seja, aí você trava, aí você tem tempo de refletir, e de repente até você perde aquela pilha de levar adiante uma discussão, né? Isso funciona, quando você está pensando que você não está se contendo, que você quer falar, né? Quer falar, né? E aí você, às vezes, uma boa técnica, né? Você põe um golinho de água na boca, fica ali, é o tempo suficiente para você fazer, né? E depois encerrar o ponto final. Em relação às fofocas, né? Um lembrete também, nosso caro Chico, que seja a fofoca, quando chegar nos seus ouvidos, que seja a estação final. Parou. Vamos divulgar para quê? Né? Ok. Vamos seguir um pouquinho mais, gente, aqui. Tem mais uma coisinha que eu quero passar para vocês. Sugiro estudar isso com um pouco mais de carinho em casa. O que eu não vou ler para vocês lerem em casa sobre a questão do discernimento. Discernimento é o seguinte, é o senso crítico no nível mais evoluído. Por quê? Porque você desenvolve um senso crítico sobre os assuntos, sobre a cultura, mas quando entra no discernimento, entra um aspecto que não é só a razão, é a inteligência. Eu já falei muitas vezes do que é a inteligência aqui, não vou repetir. É a inteligência, é um lado espiritual envolvido no processo de discernimento. É algo maior, tá? Isso é que é importante entender. Mas a gente tem que ficar com o nosso senso crítico, que é o que a gente tem que trabalhar. E aí tem uma passagem de João 8,32, que eu quero colocar aqui para a gente fechar uma parte, e depois, na aula que vem, depois que vocês leem o discernimento, a gente volta um pouquinho lá. E diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque eu quero explicar que eu falei da verdade ali, né? Então, vamos entender? Verdade e conhecimento. Duas palavras muito faladas, mas às vezes a gente não entende. Então, a verdade é a propriedade de estar de acordo com o fato real ou a realidade. Fato real ou a realidade. A verdade é geralmente considerado o oposto da falsidade. Esse é o dicionário. Agora vamos ver mais profundo. Como aprendemos que vivemos em um mundo de sombras? Vocês lembram que eu já falei disso, né? De sombras ou da ilusão? A verdade ainda não é alcançável por nós. Apenas algumas informações verdadeiras. Eu reforço muito isso. Somente alcançaremos verdades através do conhecimento, o qual inclui a vivência. Então, vamos lá. Informações e conhecimento. Conhecimento. Segundo a filosofia, na teoria do conhecimento e caverna de Platão, o conhecimento não é construído por nós, mas tomado ou acessado no mundo das ideias, canal direto com as leis e todo o conhecimento divino. Somente a vivência nos permite ter o conhecimento, tal qual as verdades. Para nós que ainda não o vivemos, somente são informações verdadeiras. Eu não queria deixar de passar esses dois conceitos para vocês, porque a gente fala dos assuntos e, às vezes, a pessoa fica com dúvida no conceito que a gente usa aqui das palavras. Então, para entender o que é verdade, não está disponível para nós algumas informações verdadeiras, mas a verdade ela é tomada assim como o conhecimento. Tomada no sentido de você acessa através da vivência. Da vivência. Eu não vou, aqui, na semana que vem, nós vamos entrar aqui na mente humana, tá? Aí nós vamos conversar sobre todos esses tópicos aqui. A gente vai correr um pouco, se vocês quiserem olhar o vídeo, né? Tem lá no vídeo, vocês vão ver o eu, viajante da memória, o que é um eu, o ego saudável, o que é o ego doente, um eu doente. Vamos falar um pouco disso tudo, falar das sementes, isso tudo aqui são assuntos da semana que vem. Eu gostaria que vocês lessem um pouco sobre essas só duas páginas, gente, ó, do discernimento, para a gente entrar na semana que vem como uma introduçãozinha aqui, para a gente seguir aqui para o aspecto que já é a parte que saímos das emoções, entramos para a mente humana, desenvolver no sentido de entender melhor a mente humana, de novo, sem grandes profundidades, que não é o objetivo aqui, mas para nos dar uma ideia de algumas ferramentas que nós temos na mente para a gente trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual. Tá? É isso. Deixa eu voltar aqui.
Ô, Ruela, Oi. eu tenho só uma dúvida. Você poderia colocar o segundo slide do discernimento para mim, na parte do finalzinho? Só Tem um minuto. uma palavra ali, eu queria saber se é Dharma ou é que é a palavra. Só um minuto. Nesse ou nesse? Não, no segundo, no próximo. Aí, Aqui. o discernimento exige buscar o caminho reto, pode contra a inteligência, busca o Dharma, né? Isso. Não Tem é o R karma, é o aqui. Dharma. O Dharma é o quê? Para quem... É Dharma. Dharma. Eu sei, eu já vi que está faltando R, mas ele não entendeu. É Dharma, é karma e Dharma. Porque o karma não é como as pessoas pensam, se o karma é algo ruim que acontece, você vai pagar. Não, o karma ele pode ser bom. O karma, na verdade, é a colheita. Se você plantou alguma coisa boa, você vai colher, o seu karma vai ser uma boa colheita. O Dharma já não é exatamente isso. O Dharma é o destino, é a finalidade da vida. A finalidade da vida é evoluir. Então, o seu Dharma é evoluir. Então, quando você vai de encontro à inteligência, no sentido de buscar a inteligência, você, ao mesmo tempo, está buscando o seu Dharma. Não sei se ficou claro. Ficou claro. Ficou claro? Sim. Tá bom. É o destino de todos nós. Exato. Mais alguma dúvida aí? A gente já está chegando na hora, né? Deixa eu ver. O destino de todos Tá vendo? nós é ir de encontro ao nosso Dharma, né? Exatamente, que é a perfeição, que é a evolução, né? Espírito puro, tudo isso, né? Gente, se ninguém tem mais nada, nenhuma dúvida, nem nada, não esqueçam que vocês têm que terminar de ver os vídeos, para a gente vai falar da mente humana, e isso está lá no vídeo 3 e 4. Não, 4 e 5. Tem que ver o 4 e 5, para ficar mais claro, que lá vai falar com mais detalhes. E se ninguém não tem mais nada, vamos pegar quem não fez a prece final. Quem fez a prece final foi o Miné. A Fred já se Fred vai fazer a prece final para a gente. Por favor, Fred. Bom, antes de tudo, eu queria fazer um comentário da Rita de Cássia, minha esposa, que é um elogio para vocês dois, ela ficou impressionada que hoje, mesmo sendo feriado, o carinho e a dedicação de vocês de preparar uma aula para a gente, entendeu? Mesmo sendo feriado, e ela ficou muito impressionada com esse tipo de atitudes, com a dedicação de vocês dois. Então, ela pediu para mandar um abraço para vocês. Quem é a sua esposa? Manda um beijo para a Rita. Você conhece, eu acho que você não conhece ela muito pouco. A Gleice conhece ela pessoalmente. Já conheci ela. Não, eu sei. Mas fala para ela assim, ela falou que ele é aposentado. Olha que vocês chegaram lá. Um beijo, Rita. Manda um beijo para ela. Teve uma sexta-feira dessas que eu estava de plantão e tomando meu café da manhã numa pequena um trailer que tem ali que vende coisas para café da manhã, vende refeições. Eu estava sentado num banco e de repente eu observei uma árvore muito grande, e o que me impressionou nessa árvore é a quantidade de vida que ela carregava junto com ela. Era uma árvore grande, cheia daquelas coisas que parecem bromélias, né? Muito ninho de pássaro, muito pássaro, muita coisa. Aí fiquei impressionado com isso e pensei, nossa, Deus, em determinada hora da nossa vida, ele abre a nossa visão para determinado tipo de coisa que a gente nunca tinha prestado atenção antes, né? Então, engraçado, né? Só isso já valeria. Se falei, nossa, obrigado, porque eu nunca tinha prestado tanta atenção no poder da vida, né, que é gerado ali. Então, eu convido a todos os nossos irmãos do curso a fecharem seus olhos, a se darem as mãos, entrelaçarem seus corações
e criar uma grande corrente de gratidão, de agradecimento a Deus por essa oportunidade da vida, essa oportunidade que nos é ofertada de estarmos aqui, adquirindo um conhecimento, estudando, adquirindo informações que são fundamentais na nossa caminhada espiritual. Agradecer ao grande Mestre Jesus, que sempre está presente com suas luzes, os irmãos espirituais que se ocupam de preparar o ambiente para essa aula, que se ocupam de manter o nosso estado de vibração, o nosso estado de atenção, sempre constante. E que a gente possa levar todos esses conhecimentos que nós deparamos hoje para a nossa vida, para a nossa semana, que a gente tenha olhos, né, para ver e ouvidos para ouvir, e que consiga colocar um mínimo desse conhecimento que nos é ofertado em prática. Que a nossa Mãe Santíssima nos abençoe e sempre estenda seu manto de misericórdia sobre todos aqueles irmãos que estão em situação de sofrimento. Todas as famílias, crianças que sofrem com sede, com fome, com guerra. São situações que a gente não tem ideia, porque nós estamos numa situação de muito conforto. Então, agradecer a nossa mãe, pedir que ela socorra todos esses irmãos que estão em situação de desesperos, tanto os encarnados como os desencarnados. Que tenhamos todos uma boa semana, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Fred. Obrigada, que nós tenhamos senso crítico. Isso aí, Cris. A gente desenvolva. Gente, vai. Fica Beijo com Deus. no coração a todos. Tenham uma semana iluminada. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Boa noite. Boa Obrigada. noite, gente. Fiquem Boa bem. noite. Boa noite. Quem não pegou essa colinha está comigo, gente. Não esqueçam de fazer contato. Estou parando Tá a bom, gravação.